Chegamos no nosso último tópico do capítulo, mudança de fase. Quando alteramos as condições físicas de pressão e temperatura, podemos alterar o estado de agregação da matéria. Por ora, trataremos da mudança de fase sob pressão constante, variando somente a temperatura. E os processos de mudança são os seguintes. Nós temos a fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação. Todos esses vocês devem conhecer, tá? A gente também estuda sobre isso em química. Mas por que isso é interessante na física? Porque nós temos a curva de aquecimento ou de resfriamento. No gráfico abaixo, né, será chamado de curva de aquecimento se o corpo estiver recebendo energia térmica, ou curva de resfriamento se o corpo estiver cedendo energia térmica, tá? Então, a partir desse gráfico, a gente pode verificar o seguinte. Na primeira, é apenas a linha em azul, tá, pessoal? Na primeira linha, que é uma crescente, está escrito sólido. E aí a gente pode perceber que há uma variação de temperatura, visto que o eixo Y é a variação de temperatura e o eixo X é a quantidade de calor recebida ou cedida, tá? Então, nessa primeira linha, né, crescente, é o sólido, porque está variando a temperatura. Então, nesse caso, a gente vai estar tratando de um calor. No próximo, que é essa barra, essa reta, né, na horizontal está escrito fusão ou solidificação. Então, nós temos aí uma temperatura constante, tá? Depois, nós temos o líquido, ó, aumentou a temperatura novamente. Depois, nós temos a ebulição ou condensação. E, por último, o vapor, tá? O que a gente pode tirar disso, pessoal? É o seguinte, né? No primeiro, nós temos o calor sensível, que há uma variação de temperatura. Então, lembre-se que quando há variação de temperatura, significa que o calor é sensível. Já na segunda etapa, nós temos o calor latente, tá bom? Que não há uma variação de temperatura, mas sim uma mudança de estado. Na terceira, é sensível, porque novamente há uma variação de temperatura. Na quarta, novamente, calor latente de vaporização, porque há uma mudança de estado, mas a temperatura permanece constante. E na última etapa, nós temos o calor sensível, porque novamente há uma variação de temperatura. Então, aqui vocês podem perceber que na primeira etapa constante, né, nós temos o calor latente de fusão e na segunda nós temos o calor latente de vaporização, tá? A partir disso, nós temos umas leis gerais de mudança. Primeiro, se a pressão for mantida constante durante a mudança de fase, a temperatura se mantém constante. Segunda, para uma dada pressão, cada substância tem a sua temperatura de mudança de fase perfeitamente definida. E por último, variando a pressão, as temperaturas de mudança de fase também variam. Então, todas essas grandezas estão relacionadas, pessoal. Pressão e temperatura, tá bom? Então, é importante a gente verificar o que está acontecendo, tá? Para depois a gente ver se é calor sensível, se é calor latente e qual é o calor latente, fusão ou vaporização, tá? Então, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos!